Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para quem gosta de abóboras e quer produzir essa hortaliça de forma orgânica e com excelente qualidade, pois a gente reuniu várias dicas para você acertar no cultivo e ter fartura de abóboras na sua casa. Então, bora aprender com a gente? Mas antes, já deixa aquele like, se inscreva no canal e venha fazer parte do Plante e Cozinhe. A primeira dica que eu tenho para te dar é com relação à época ideal de cultivo das abóboras. A abóbora ela não gosta de clima frio e ela se dá bem quando cultivada nas épocas mais quentes do ano. De maneira geral, as abóboras elas gostam de temperaturas variando entre 21 e 35 graus. E dessa forma, boa parte da região sudeste e sul do país não é indicado o seu cultivo no outono e no inverno, sendo mais adequadas cultivá-las entre agosto e fevereiro. Já na região norte e nordeste, o ideal é cultivar a abóbora no período das chuvas. Caso contrário, será necessário você montar um sistema de irrigação, pois essa planta ela gosta de solo úmido para ter uma boa produção. Essas informações a gente consegue no verso da embalagem de sementes e também pesquisando pela internet, galera. Pois plantando a abóbora na época certa, a chance de sucesso e ter boa colheita aumenta e muito. Uma coisa importante, pessoal, não é que não dá para cultivar abóbora no inverno na região sul, por exemplo, mas para isso se faz necessário a construção de uma estufa para proteger os cultivos da geada e das baixas temperaturas. Então não dá para a gente cultivar em campo aberto, entenderam? Outra dica muito importante é sempre plantar o seu abobral com sementes de boa qualidade e com boa genética e também dentro do prazo de validade. E isso a gente consegue comprando as sementes novas em casas agropecuárias ou pela internet. Com a semente em mão, podemos fazer o plantio de duas formas: diretamente no canteiro com solo descompactado ou semeando-as em bandejas ou copinhos plásticos para formarmos as mudas que depois serão transplantadas para a área definitiva. Aqui em casa, galera, eu faço o plantio direto no canteiro mesmo, porque eu acho mais fácil e mais prático, mas dá para você fazer a muda também, que super funciona, só que dá um pouquinho de trabalho ficar cuidando dessas mudinhas até elas crescerem e estarem prontas para o transplantio. Mas se você achar mudas prontas de abóbora para comprar na sua cidade, aí facilita e muito a sua vida e vai ficar muito bom esse plantio. Observe também que no verso da embalagem de sementes de abóbora sempre tem dicas de cultivo para essas plantas e é bom a gente seguir todas elas, principalmente com relação ao espaçamento de cultivo, pois as abóboras que se ramificam bastante, elas precisam de espaço para crescerem e produzirem adequadamente. E por falar em espaço, é bom você escolher uma variedade de abóbora de acordo com o tamanho da sua área de cultivo. Variedades que alastram bastante, como a abóbora mini paulista e a abóbora menina, elas precisam de um espaço maior para crescer e produzir. Já as abobrinhas de tronco podem ser cultivadas em espaços menores e também em vasos, como essas que eu tenho aqui em casa e que já começaram a formar os primeiros frutos. Mas para produzir bem todas essas abóboras é muito importante fazermos uma boa adubação de plantio e um bom preparo inicial de solo. Com relação ao preparo de solo, podemos plantar direto na terra fofa ou em um canteiro com altura de mais ou menos 20 centímetros. Para ser sincero, eu só planto no canteiro quando está chovendo bastante, porque o canteiro ele ajuda a drenar o excesso de água do solo, deixando o solo bem sequinho. Caso contrário, plantamos em tempo mais seco aqui na nossa casa, o cultivo na terra fofa mesmo, que dá super certo. Lembrando que o solo tem que estar com a sua acidez corrigida e a gente consegue isso aplicando calcário uma vez por ano, pois dessa forma o pH ele vai ficar entre 6 e 6,5, que é o ideal para a gente ter uma boa produção de abóboras. Com os berços de cultivo abertos, podemos aplicar em cada um deles 50 gramas de farinha de ossos
ou de adubo termofosfato, pois eles são ricos em fósforo, que é um nutriente muito importante e muito bom para o enraizamento das plantas. E além disso, aplicamos também em torno de 1 kg de composto orgânico em cada berço de cultivo, pois ele é rico em nutrientes essenciais para a gente ter uma boa produção e plantas bem bonitas. Mas se você não tem composteira e composto orgânico na sua casa, não tem problema, você pode usar esterco curtido, pode ser o de vaca, pode ser o de galinha, que também vai dar super certo. Além disso, fique esperto, porque nos primeiros meses de cultivo pode aparecer na sua plantação de abóbora as ervas daninhas, e o jeito é retirá-las para elas não competir com as nossas plantas por água, luz e nutrientes. Depois que a abóbora alastra e cresce bastante assim no quintal, ela cobre toda a área de cultivo. Aí o mato ele não consegue crescer tão bem, sendo que podemos também cobrir o solo do nosso abobral com grama seca. Essa prática, além de impedir o crescimento das ervas daninhas, ainda protege o solo da erosão, melhorando a sua atividade biológica e incrementando a nossa terra em matéria orgânica. Então, cobertura seca no solo é tudo de bom, galera. Fazendo tudo isso que a gente já ensinou, as suas plantas de abóbora, elas vão ficar lindas e dessa forma podem virar um prato cheio para pragas e doenças. E tem duas principais que você tem que conhecer e saber como combatê-las, que são as lagartas, principalmente a broca das cucurbitáceas, e os fungos como o oídio. Mas não se preocupe que eu vou te falar a solução para esses problemas e eu vou te contar tudo agora. Para as lagartas, podemos usar uma vez por semana, após o florescimento das plantas, o inseticida biológico à base de Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que, quando consumida pela lagarta, acaba com ela. E não tenha medo, viu? Pois a gente pode comer abóbora sem nenhum problema, porque não é veneno e não é tóxico para nós humanos. Agora, quando o problema é o oídio, que é esse fungo branco que cresce nas folhas nos períodos mais secos e quentes do ano, podemos aplicar uma vez por semana a calda de leite cru de vaca, diluído a 10%. Porque o leite ele ajuda a prevenir e combater essa doença terrível na cultura das abóboras. Outra dica muito importante é com relação à polinização adequada das flores do seu abobral, visto que a abóbora ela tem a flor masculina e a flor feminina em partes diferentes da planta. Geralmente as primeiras flores a saírem são as flores masculinas, que são essas que não têm o ovário desenvolvido na sua base, diferente das femininas, que já têm esse ovário desenvolvido e que após a polinização e a fecundação irão formar as nossas abobrinhas. E quem faz essa polinização das abóboras, galera, são as abelhas. No entanto, em ambientes urbanos elas podem não estar presentes. E se a sua abobrinha não for polinizada, ela fica desse jeito, toda murcha, e acaba sendo abortada da planta. Com isso, o jeito é fazer a polinização manual, pegando o pólen de uma flor masculina e polinizando a flor feminina, que após esse processo cresce, formando uma abobrinha muito bonita. Ah, e nunca irrigue a sua plantação de abóbora nesse horário, cedinho, assim, entre as 7 e 11 horas da manhã, porque nesse período que as abelhinhas estão aqui trabalhando, e se você jogar água na sua abóbora, elas acabam indo embora e não faz o serviço de polinização direito. E dessa forma, meus amigos e minhas amigas, vocês que vão ter que polinizar as abóboras se as abelhas não fizerem o trabalho. E como a gente tem bastante de flores femininas aqui, isso dá um trabalhinho grande, viu? Então, deixa as abelhas trabalharem, porque daí vai ficar muito mais fácil pra gente. Lembrei de outra coisa também importante. Por isso que a gente não deve usar inseticida também aqui na nossa plantação de abóboras. Uma vez que aqui em casa a gente não usa mesmo, porque é tudo orgânico, mas grandes produtores, quando a abóbora está florida, não é indicado o uso do inseticida, porque você acaba matando os insetos e com eles também as abelhas, e aí, sem polinização, a sua produção, ó,
vai cair bastante. Outra coisa que eu quero que vocês saibam é que algumas pessoas indicam fazer a capação dos pés de abóbora, cortando a ponta da brotação principal para que ela solte mais brotos laterais, o que, segundo indicam, aumenta a produção. Na real, pessoal, eu não uso isso aqui em casa. Também eu vi na internet alguns estudos, inclusive da própria Embrapa, que indicaram que fazer isso não influencia em nada na produção de abóboras. É somente um serviço a mais para a gente fazer na nossa plantação de abóboras, que vai dar um trabalho grande também. Mas me diga, o que você acha disso? Será que realmente ajuda ou não? Deixa aqui o seu comentário, porque a gente gostaria muito de saber. E saiba de uma coisa, seguindo essas dicas, com certeza você vai ter boa colheita de abóbora e fartura dessa hortaliça orgânica na sua casa. Assim como nós conseguimos produzir boas abóboras aqui na nossa casa, você também vai conseguir. Então, olha só as nossas abóboras 100% orgânicas que a gente está produzindo aqui na horta do Plante e Cozinhe. Fala sério, né, pessoal? Esse vídeo merece o seu like e a sua inscrição aqui no nosso canal. Também nos siga nas redes sociais. Eu desejo a todos vocês sucesso no seu cultivo e boas colheitas. Um grande abraço do Bruno e da Regi e até o próximo vídeo. Tchau!